Vamos também pedir a nossa irmã Luciana, neste momento, para orar pelo pregador da noite, que é o pastor Carlos Guimarães. Logo em seguida, o pastor Carlos Guimarães está com a palavra. Irmã Luciana, pode orar. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Estamos ouvindo. Saudade bem de vocês. Muita saudade de vocês. Eu também estou com saudade. Amém, irmã Vanilda. Vamos orar, irmã, entregar ao pastor Carlos, nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa usá-lo poderosamente para falar nos nossos corações essa noite. Amém? Paizinho querido, Deus amado, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Pai, em primeiro lugar, quero te agradecer pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor Jesus, reunidos, Pai, em Teu nome, agradecendo pela semana, agradecendo pelo dia, agradecendo pelo fôlego de vida que o Senhor concedeu a cada um. Pai, nesse momento eu entrego na Tua mão o Seu Filho, Pai, o pastor Carlos. Pai, que da boca do Teu Filho, as palavras que venham sair da boca do Seu Filho sejam palavras dadas por Ti, palavras que venham acrescentar mais e mais a nossa fé, palavras que venham nos edificar, Pai, e que nós venhamos ser não só ouvintes, mas praticantes. Que essas palavras que viemos a ouvir esse momento, Pai, que nós possamos colocar em prática. Não é fácil no nosso dia a dia, às vezes nós ouvimos, deixamos passar, mas que o Teu Espírito, Pai, possa nos dar sabedoria e discernimento para colocar cada uma dessas palavras, Pai, faladas aqui, não só hoje, como em outros cultos, em outras reuniões, em prática na nossa vida, Pai. Usa o Teu Filho poderosamente, tenha misericórdia do Teu Filho, fala conosco nessa noite e que tudo, Pai, tudo que esteja sendo feito aqui nesse culto hoje, seja para a honra e para a glória do Seu santo nome. Muito obrigada, Pai, desde já pela palavra, porque eu tenho certeza, Pai, que vem de Ti. Eu te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Com a palavra, o pastor Carlos Guimarães. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. A gente tem a oportunidade hoje, mais uma vez, de poder ministrar a palavra, e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Vocês estão me escutando? Perfeitamente. Sim, estão ouvindo bem. Muito bem. Beleza. Então, abri a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11. Podem procurar Lucas 11. Amém. Já está aqui. Já está? Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura. É um texto bem conhecido e eu queria que nós lêssemos essa primeira parte, se não me engano, vai até o versículo 13, tá certo? Então, vamos lá. Que diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixei cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Então, eu digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra,
e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, no meio de vocês, lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11. Amém, meus irmãos? Opa, não tinha visto aí, valeu, Adilson. Eu teria lido aqui. Eu me concentrei. Bem, meus irmãos, a gente vai ver que esse texto também está no livro de Mateus, ele está retratado no livro de Mateus, e essa é uma referência, né, para todos os cristãos, para todos aqueles que professam a sua fé em Deus. E as religiões, todas as religiões, dentro do seu objeto de fé, você se dirige a uma divindade através das orações. A gente não precisa falar que isso é uma realidade para qualquer uma pessoa que apresente um credo. Todas as pessoas que têm um credo, ela tem a sua oração, a sua maneira de orar, a sua vida, aspas, né? Na sua vida, na sua rotina, no seu cotidiano, ele tem a oração. Apesar da gente entender, né, que enquanto a gente fala, né, enquanto a gente ora, é a oportunidade da gente externar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos anseios. A oração, ela trata disso. Só que o que eu queria tratar nessa noite, nesse breve tempo que a gente vai ter, não só nesse contexto do que a religião traz a nível de prece, né, que é o objeto da nossa fé, tem que ter oração. Se a gente crê em alguma coisa, você tem prece. Exclusivamente o fato da gente somente externar ou falar ou trazer à tona, né, aquilo que o nosso coração almeja, anseia. E a gente vai ver que Jesus ele é abordado por um dos seus discípulos, e acontece uma coisa que me chama bastante atenção, até porque a própria Bíblia ela faz essa referência de Jesus como aquele que é o mestre por excelência. E é intrigante, né, que em nenhum outro texto, pelo menos, também a gente vai usar essa linguagem, né, ou essa palavra, que é uma palavra moderna, a pregação, né, ou, na verdade, o discurso. E a gente vai ver que, se vocês não sabem, tem na internet até um trabalho de conclusão, uma dissertação aí, na verdade, uma dissertação, desculpa, sobre a pedagogia do ensino de Jesus. E me chama a atenção que esse discípulo, quando ele se aproxima de Jesus, ele fala, nos ensina. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar nesse texto que a gente está tratando, está falando, que você vê a preocupação daqueles homens, né? Ou daquele homem, que o texto fala, né, que um dos seus discípulos, ele disse, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. É natural que eles já tinham referências, e a gente vai ver que a Bíblia fala que eles iam para o templo fazer os seus discursos, orações, ofertas. E Jesus ele apresenta uma forma mais simples, algo mais simplificado. Mas me chama a atenção pelo fato do desejo de querer aprender. E aí, quando a gente pensa em Jesus, a gente vive hoje eu tenho pensado muito, uma realidade muito conturbada das informações que chegam a gente, e informações no que diz respeito à nossa fé e o alicerce da nossa fé. E as pessoas aprendem de tudo ou com todo mundo, menos com Jesus. Não é? Essa é uma coisa que é meio que doida, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter o desejo de querer aprender com pessoas que podem nos ensinar. E é natural que todo professor, e aqui a gente tem vários professores pedagogos, que eles ficam muito felizes quando o Carleta postou alguma coisa aí, né, do perfil que teria que ser sempre o professor, né? Que ele tem que ter resposta para tudo, que ele tem que estar à disposição o tempo todo, mas é muito mais prazeroso quando um aluno, né, ele demonstra um interesse em querer aprender algo, né? E se ele demonstra um interesse em querer aprender algo, porque naturalmente ele não consegue
entender alguma coisa, e quando se trata da Bíblia, tudo que Jesus falou, é isso que eu quero que a gente pense nisso. Tudo que Jesus falou, que a gente tem referência na Bíblia, não é relevante, não, é muito relevante. É muito relevante. Aprender o que Jesus ensinou é muito relevante. E se a gente quer um alicerce de fé, aprender com Jesus é muito relevante. E ele nos ensina a orar. Só que o que eu queria me prender também hoje, nesse primeiro ponto, quer dizer, olha, a gente não pode sair hoje daqui sem entender, é muito relevante a gente se atentar pelas palavras de Jesus retratadas na Bíblia. A gente vai ver que Paulo fala muita coisa maravilhosa, Pedro fala muita, mas a gente parar, e o Novo Testamento, ele que retrata as palavras de Jesus de maneira enfática. E aí a gente vai ver que quando esse homem ele se aproxima de Jesus para poder adquirir este conhecimento que lhe faltava, Jesus prontamente transmite aquilo que é necessário para a vida dele. Só que a gente, no nosso tempo moderno, né, e eu acho que não seria diferente também naquele período, a gente está muito apegado a somente essa condição da prece, que é essa condição de você externar, né, falar com Deus. A gente está muito preso a isso, mas Jesus nesse texto ele vai apresentar algumas atitudes que são muito importantes na nossa jornada de fé. Atitudes importantes e atitudes que a gente não pode abrir mão, porque talvez seja sempre muito mais fácil eu fazer a minha oração, eu me colocar de joelhos e falar com Deus, ou falar com a divindade, né? Vamos levar em consideração que tem pessoas que acreditam de maneira diferente. Essa é a maneira mais fácil, essa é a maneira mais comum, essa é a maneira mais simples, essa é a maneira que não pesa tanto, essa é a maneira que em nenhum lugar nós vamos ter. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom, mas Jesus apresenta atitudes que a gente tem que ter quando se trata do nosso dia a dia e dos objetivos de vida que nós temos, porque a gente precisa sim entender de maneira clara sobre o que a gente quer, o que eu quero. Aquele homem, quando ele se apresenta diante de Jesus, ele fala assim, eu quero aprender a orar. E aí, o segundo ponto que eu trato, assim, tenha clareza sobre o que você quer, tenha clareza sobre o que você quer para a sua vida, ou seja, como é que eu posso exemplificar isso para que a gente possa, para ficar bem mais claro, né? E imaginemos, porque as pessoas quando vão diante de Jesus, um dia desses eu até postei, todo mundo quer milagre, né? Mas não dependa dele. As pessoas, nós, né, o ser humano acha que somente através das orações dele as coisas na sua vida irão mudar. Mas não é assim. E o texto vai apresentar isso, porque Jesus ele começa a discorrer sobre isso, e ele começa a partir do versículo, se não me engano, 6 ou 7, fazer a gente ter esse entendimento que a gente precisa ter mais clareza sobre aquilo que a gente quer. E ele começa a citar esse exemplo. Deixa eu abrir aqui a Bíblia com vocês, porque muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não tem clareza daquilo que a gente quer. Então, se a gente não sabe o que quer, ou se a gente não sabe onde quer chegar, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, o exemplo que eu dar para vocês, tem muitas pessoas aí que estão se exercitando, que correm, o Adailton corre muito. Mas imaginemos se você quer correr uma maratona. Uma maratona são 42 quilômetros e 190 metros. Não é isso? 42 quilômetros e 190 metros. Então, a primeira coisa, olha só, o que fica claro para mim, eu quero correr uma maratona, mas não é simples correr uma maratona. Eu quero chegar ao final desta maratona, mas não é simples
chegar ao final desta maratona. Existem etapas que precisam ser vividas ou vivenciadas para que você possa concluir a sua jornada. E às vezes a gente não consegue ter coisas efetivas da parte de Deus porque a gente não consegue ter um entendimento do que realmente a gente quer para a nossa vida, o que eu quero da minha relação com Deus, o que eu quero para a minha vida nessa terra. Porque eu tenho certeza que Deus ele tem um interesse muito grande, sabe, de atender os nossos pedidos, de nos fazer próspero, de fazer com que nós tenhamos êxito naquilo que a gente projeta para a nossa vida, mas na maioria das vezes a gente não consegue ter clareza daquilo que a gente quer e a gente não tem a atitude certa para aquilo que a gente quer. E aí você vai ver que ele ensina a oração e logo em seguida ele fala assim, olha, essa é a atitude que eu quero. Essa é a atitude que eu quero. Ou seja, quando se fala de atitude, então, a segunda coisa, tenha clareza do que você quer, porque às vezes a gente só fica no campo da oração, da petição, mas a gente não faz nada para mudar essa realidade ou mudar a realidade da nossa vida. Porque exclusivamente, a gente quer um milagre, que é o sobrenatural. Sim, o sobrenatural ele existe, o milagre existe, mas a gente vive uma realidade de cultura evangélica que o sobrenatural tem que acontecer o tempo todo. E ao contrário, o sobrenatural não acontece o tempo todo. O que acontece é o que é real, o que é factual. E Deus ele trabalha nas nossas potencialidades. Porque a gente quer sempre o mais fácil. Imagina se tudo que eu pedisse para Deus acontecesse. Né? E aí a gente vai ver que seria um caos. E quando eu cito o exemplo, né, de alguém que consegue entender, olha só, eu quero realizar uma maratona. A primeira coisa, ele tem que começar a se exercitar. A segunda coisa, ele tem que se exercitar com regularidade. A segunda coisa, ele tem que ter etapas para a progressão disso. Mas o principal, ele tem que ter atitude. Ou seja, é mudar a maneira, é a maneira como a gente se comporta, é como reage, se motivado por uma disposição interna ou uma circunstância. As coisas às vezes acontecem na nossa vida para que a nossa atitude ela mude. Então, no momento que eu consigo ter clareza das coisas, a minha atitude ela muda, ela tem que mudar e Deus vai operar nisso. Deus vai operar. Eu não quero entristecer ninguém ou falar algo que não seja conveniente nesse sentido, mas a gente vive uma realidade hoje de cristianismo que o sobrenatural ele é mais importante do que a nossa atitude de fé. Atitude de fé. E que nós devemos empregar força. E aí a gente quer o sobrenatural a todo custo. E a gente usa o argumento de que a gente ora muito, mas a gente realiza pouco. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que orar, mas que a gente precisa realizar mais, a gente tem que ter atitude diferenciada. Mas isso só vai ter quando eu tenho clareza daquilo que eu quero. E aí, é interessante quando se fala de atitude, existe um exemplo na Bíblia para que a gente possa entender, olha só, no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 44 a 46, eu deixei separado aqui na corrida, que diz assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca por pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, vai lá e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Vocês percebem que tem uma atitude da pessoa, é uma atitude prática da pessoa, para que a sua realidade mude, porque ele conseguiu entender. E aí, é nesse exemplo, qual é o valor? Qual é o valor? Assim, precisa ter um valor muito alto para que eu possa me dedicar? Se tiver um valor muito alto, se dedique o máximo que você puder. A gente às vezes, acaba se complicando na nossa jornada, porque não consegue mensurar valor. E aqui eu quero que fique claro que o valor, eu não estou dizendo que tem um valor menor somente quando eu oro, mas você consegue agregar mais valor quando, além de orar, você pratica.
Você, sabe, você tem uma estratégia. E aí, quando se fala de atitude, né, é muito intrigante. Eu ouvi uma frase que ele fala assim, todo look depende da estação. E toda ação, ela depende da estratégia. Então, às vezes, a gente quer muita coisa de Deus, a gente quer os milagres de Deus, a gente quer as maravilhas de Deus, a gente quer prosperidade da parte de Deus, mas a gente não tem ação nenhuma, a gente não tem estratégia nenhuma, a gente não tem plano nenhum, a gente não tem projeto nenhum para que a mão de Deus possa vir sobre a nossa vida. Que a mão de Deus possa vir sobre essa nossa vida e o milagre acontecer dentro das nossas potencialidades. O que eu quero dizer é cooperar para que você possa, para que eu possa prosperar. Eu estou querendo desmistificar esse contexto de que a gente, sabe, a gente só quer o milagre de Deus e a gente não aproveita para que a gente possa ter atitudes que movam, sabe, o coração de Deus dentro daquilo que a gente está realizando. Então, às vezes, a gente quer coisas que são muito difíceis e elas não vão acontecer. Quando eu cito o exemplo de uma maratona, eu estou citando um exemplo que é muito duro para que você possa conseguir. Você correr 42 quilômetros, olha, um atleta de elite, 42 quilômetros, ele leva em média 2 horas até 2 horas e meia. Um atleta amador, ele vai levar 4, 5 horas. E vai pelo menos, se conseguir, ficar uns 4, 5 dias aí com muitas dores. Só que é o seguinte, ele tem que levar no mínimo de 6 a 1 ano de preparação. Então, a gente quer muito que através das nossas orações as respostas cheguem de maneira imediata e as soluções aconteçam de maneira imediata. Mas na maioria das vezes esse time ele não acontece porque não é o nosso tempo. Então é a questão do alicerce. Eu vou construindo a cada dia. Quando eu vejo Jesus ensinando sobre oração, ensinando sobre atitudes, ele ensina o construir a cada dia uma vida alicerçada com Deus que gera resultados. Resultados através da oração, da nossa ação, da nossa atitude, da nossa motivação. E é isso que eu quero te dizer, não perca a motivação, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que nesse momento você ainda não consiga começar. Às vezes a gente não consegue. E é importante que a gente projete e planeje coisas para as nossas vidas. E às vezes isso demanda tempo para que aconteça. Mas aí, quando a gente conclui, a gente vai poder enxergar que foi pela bondade e o favor de Deus que a gente chegou ao final, que a gente concluiu. E depois vocês leiam o texto e tentem se aperceber disso, porque ele fala, olha só, se porventura chegou uma visita na sua casa e você não tiver nada, vá até o vizinho. E ele vai falar, olha só, insista, porque mesmo talvez pela amizade, mas pela insistência. E na maioria das vezes nós desistimos daquilo que queremos. Porque se você tem clareza naquilo que você quer, se eu tenho clareza, eu não posso desistir. Então, o que eu quero apresentar hoje é assim, continue trabalhando através das suas orações, mas continue trabalhando para que isso aconteça com as suas ações. Oração e ação, oração e projeto, oração e propósito, oração e clareza naquilo que eu quero. Meus irmãos, o maná que caiu do céu não vai cair mais, nunca mais. Ele caiu para o povo de Israel, mas a Bíblia fala que Deus ele faz nascer o sol sobre os justos e injustos. Então, ou seja, olha, todos os dias nós temos uma oportunidade de recomeçar. E a diferença é que quando Jesus apresenta esse texto, a diferença é o seguinte, que eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo, e aí eu vou concluir. Ele fala assim, olha, é muito bonito ele falar no texto, o que eu tenho para te dar agora, sabe o que é para te fazer ter êxito? É o Espírito Santo. Quer ser bem sucedido? Continue insistindo.
Persista, vai até o final. Não desista. Vai até o final. Sabe? Vai até o final. Siga, vai até o final. Vai até o final, porque aqueles que insistem conseguem chegar até o final, mas só que não vão chegar no final sozinhos, porque o Espírito Santo estará contigo. Isso é uma promessa. Então vocês conseguem entender que às vezes a gente só fica no campo da oração, que é o ato de eu externar verbalmente aquilo que eu anseio, que eu desejo ou que eu necessito. Mas em nenhum momento eu quero ir além do que é necessário. Isso é necessário, mas eu tenho que ir além do que é necessário. Eu preciso ir além do que é necessário. Ir além do necessário é persistir. Além do que é necessário, é como a Bíblia fala, se porventura alguém te chamou para ir 1 milha, vai 2. Ou seja, faz mais. Busque todos os meios também para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Não somente fique no campo da oração, haja também. Projete, planeje, busque estratégias. Então lembrem-se disso. Olha, para que a estação, ela determina o look que eu vou usar. E aí isso é muito legal, a gente pensa o seguinte, eu não posso ficar de camiseta no inverno, posso? Não. Então eu tenho que usar roupa adequada. Ou seja, se adeque, se adequar a todas as circunstâncias e momentos, através da oração e através da ação. O que a gente mais fica no campo da oração, que é você externar as suas emoções, as suas tristezas, os seus sentimentos, né? Mas a gente age pouco. Então, lembre-se disso que eu estou falando. Como é que eu vou correr uma maratona se eu nem me exercito? Então, pensando nisso, como é que eu vou querer ter milagres de Deus se eu nem oro? Como é que eu vou ter milagres de Deus se eu não faço nada para promover o milagre na minha vida? É a mesma coisa de eu pensar, eu quero uma formação de nível superior e eu nem faço uma inscrição para o vestibular. Como é que isso vai acontecer? Mas eu posso planejar. Então, eu vou até externar e pedir para que vocês orem por mim, comigo. Eu tenho um projeto de vida que, em no máximo 3 anos, eu tenho que começar outra faculdade. Porque eu tenho que fazer, então, se é um projeto. Então, se eu quero que Deus me faça próspero, eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que buscar projetos e planos que caibam a mão de Deus na minha vida, para que o milagre aconteça. Porque nada na nossa vida vai ser fácil. As pessoas estão vendendo facilidade. As pessoas estão vendendo facilidade. Então, pensem nisso hoje. Ore. Também tenha uma atitude positiva para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Palavra abençoada da parte do Senhor. Realmente, todos nós, desde a criação, nós vemos que Deus sempre quis a participação do homem. Realmente uma ação do homem. O homem precisa agir para que Deus possa fazer algo. Porque nós pedimos a Ele, mas também nós temos que ter uma ação que parta de cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar, abençoe o nosso pastor por essa palavra. Deus continue abençoando a todos que participaram, todos que estiveram aqui conosco até este presente momento. E agora também quero passar a palavra para o nosso pastor Adailton, que vai fazer as considerações finais e vai nos impetrar a bênção apostólica. Com oportunidade, nosso pastor Adailton. Meus irmãos, a paz para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. O pessoal disse que estava com saudade da igreja. Eu estou aqui na igreja, viu? Carlinhos, parabéns pela palavra. Eu concordo com você. A gente sabe que nada nós temos se do céu não nos for dado, mas o maná não vai cair mais do céu, viu? Eu trago o pensamento de um rabino que ele diz o seguinte: se não agora, quando? Então, se você precisa fazer uma graduação, qualquer um de nós precisa qualquer outro objetivo na vida, o único momento que nós temos na vida é o agora. Não existe outro momento que não seja o agora. Qualquer um que aposta, segundo Salomão, que aposta seus dias no futuro é um tolo. Se eu jogar minha semente para o futuro, eu estou sendo um tolo. Eu tenho que jogar minha semente agora. E o futuro me trará a resposta dessa semente. Então, eu preciso do agora
para a resposta de Deus na minha vida. Eu espero que você tenha aprendido, todos nós tenhamos aprendido com essa palavra, assim como eu fui capaz de aprender nesse momento. Então, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu coração. Para você, tendo dito isso, eu quero abençoar a tua vida e agradecer porque você tem orado, porque a igreja vai muito além de seus muros. Vai chegar um momento em que os homens sábios serão reconhecidos como sábios e os tolos serão destacados como tolos. Eu tenho certeza disso. Deus abençoe o teu coração. Pai eterno, ministra sobre a vida dos teus filhos e que teu Espírito Santo possa falar ao coração dos teus servos. De forma que eu não consigo. De uma forma como só Deus pode fazer, como só o Senhor pode fazer, só como o teu Espírito pode fazer. Então ministra a tua vontade sobre a tua igreja, que essa palavra ministrada hoje possa se fazer firme no coração dos teus servos, e que a tua igreja possa ter uma consciência de igreja, para além do comportamento religioso secular, ela possa se comportar como uma igreja, que pratica a eternidade e que tem espiritualidade, para além da prática de vida religiosa de acender velas. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, que está para além desse comportamento de acender vela, e que possa essa igreja sentir a tua presença no nome precioso de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, seja sobre todos aqueles homens que sabem que acender vela não é religião, e que praticar o amor, a paciência e a comunhão com todos os irmãos, tendo tolerância com cada um e com o comportamento de cada um, e que todos esses digam amém. Deus abençoe a tua vida nessa noite. Ore pela tua igreja. Amém. Deus foi abençoado porque o velho da igreja pregou. Então, toda vez que um ancião prega, você é muito abençoado. Então, Deus abençoe a tua vida. Tomara que você tenha aprendido com ele assim como eu aprendi, viu?